vamos mergulhar numa história incrível. A história de como um dos maiores impérios do mundo foi conquistado por um punhado de homens. Esta é a queda do Império Inca. Esta é a grande questão, não é? Parece impossível. Como é que tão pouca gente consegue vencer um império com milhões de pessoas? Pois foi uma mistura de ambição, um timing perfeito e, claro, táticas muito eficazes que tornaram o impensável uma realidade. Vamos ver como. E no centro de tudo isto temos um homem, Francisco Pizarro. A sua busca incansável por ouro e glória foi o motor por detrás de uma das conquistas mais audaciosas de sempre. Olhem que a vida de Pizarro não começou nada bem. Ele nasceu na pobreza e viu no chamado Novo Mundo a sua grande oportunidade de enriquecer. As primeiras tentativas dele foram um verdadeiro desastre, cheias de fome e ataques. Mas em vez de desistir, Pizarro ficou ainda mais determinado. Houve um momento que mudou tudo. Durante uma expedição que estava a correr mal, Pizarro traçou uma linha na areia e basicamente disse aos seus homens para escolherem. Ou voltavam em segurança para o Panamá, ou continuavam com ele em busca de um reino de ouro. Só 13 homens atravessaram essa linha. Foram eles o núcleo duro da sua futura conquista. Com a prova de que o tal império existia mesmo, Pizarro voltou à Espanha e conseguiu algo absolutamente crucial: apoio oficial. A chamada Capitulação de Toledo era um contrato com o rei que transformava a sua expedição privada numa missão do Estado. Pizarro tinha agora a autoridade da coroa espanhola para conquistar o Peru. Agora vamos mudar de cenário. Enquanto Pizarro preparava sua pequena força de invasão, do outro lado do mundo, o poderoso Império Inca enfrentava uma crise gigantesca. Para termos uma noção, o Império Inca era gigante. Conhecido como Tahuantinsuyo, era uma civilização super organizada que se estendia por quase toda a costa oeste da América do Sul ao longo dos Andes. Mas este império tão poderoso tinha uma fraqueza que se revelou fatal. O ponto-chave é este: uma guerra civil devastadora. Depois da morte repentina do imperador, os seus dois filhos, o Huáscar e o Atahualpa, lutaram pelo poder. O Atahualpa ganhou, mas a guerra deixou o império completamente esgotado e dividido. E foi exatamente neste momento de fragilidade que Pizarro chegou. Pizarro e os seus 180 homens avançaram direitinhos para o coração do império. O novo imperador, Atahualpa, estava a descansar na cidade de Cajamarca. Foi aqui que o destino de um império foi selado. Pizarro não ia para lá para negociar. Ele tinha um plano, uma armadilha. Convidou o imperador para a praça principal, onde os seus homens estavam escondidos. Quando Atahualpa rejeitou converter-se ao cristianismo, os espanhóis atacaram. Canhões, armaduras de aço, cavalos, tecnologias de guerra que os incas nunca tinham visto e que criaram o pânico total. E tudo aconteceu numa questão de minutos. Milhares de incas que estavam desarmados foram mortos sem qualquer hipótese de defesa. Mas o mais importante foi que Pizarro capturou Atahualpa vivo. Para os incas, o seu imperador era um deus. A sua captura paralisou o império. Atahualpa, mesmo prisioneiro, era inteligente. Percebeu logo a única coisa que movia aqueles homens: a obsessão por ouro e prata. Então, fez-lhes uma oferta inacreditável para comprar a sua liberdade. E a promessa dele mostra bem a riqueza absurda do império. Atahualpa prometeu encher uma sala enorme com ouro e outras duas com prata. Os espanhóis, claro, nem queriam acreditar. Aceitaram. Durante meses, tesouros de todo o império foram chegando a Cajamarca. No final, estamos a falar de mais de 13.000 libras de ouro. Isso são quase 6.000 quilos. Foi e continua a ser o maior resgate alguma vez pago na história. Mas nem todo o ouro do mundo conseguiu salvar o imperador. O resgate estava pago, mas a situação ficou ainda mais tensa. Os espanhóis tinham medo de um contra-ataque e achavam que manter Atahualpa vivo era demasiado perigoso. No ato de pura traição, Pizarro inventou um julgamento e sentenciou Atahualpa à morte. A execução dele foi o golpe de misericórdia, que decapitou por completo a liderança do império e o deixou mergulhado no caos. Com este vazio de poder, Pizarro marchou para a capital, Cusco. Pelo caminho, foi muito astuto. Aproveitou-se das divisões que já existiam no Império e fez alianças com povos que tinham sido conquistados pelos Incas e não gostavam deles. Sem uma liderança central, a resistência desmoronou e a capital sagrada caiu. Mas a queda de Cusco não foi o fim da história. Foi, na verdade, o início de uma nova era, que ia mudar para sempre a cultura e a sociedade nos Andes. Os espanhóis criaram um sistema a que chamaram encomienda. Basicamente, os conquistadores recebiam terras e podiam forçar os nativos a trabalhar para eles. A desculpa era que os estavam a proteger e a converter ao cristianismo. Na prática,
Bem, na prática era uma forma de escravatura. Mas o golpe mais devastador não veio das espadas, veio de um inimigo invisível: as doenças. Varíola, sarampo, doenças europeias para as quais os incas não tinham defesas nenhumas. Em apenas 50 anos, calcula-se que a população tenha caído mais de 80%. Foi uma catástrofe demográfica. E o Pizarro? Bem, o Pizarro acabou por ser vítima da sua própria ganância. Os conquistadores começaram a lutar entre si pelo poder e pela riqueza, e em 1541 ele foi assassinado na sua própria casa por rivais. Um final violento para uma vida violenta. E isto deixa-nos com uma pergunta. Pizarro foi um estratega genial que soube explorar as fraquezas do inimigo para conseguir uma vitória impossível? Ou foi um tirano cruel cuja ganância destruiu uma civilização inteira? A história é complexa e talvez a resposta certa esteja algures pelo meio. É algo para se pensar.